Você já parou para pensar por que a energia sexual é considerada a forma mais poderosa na lei da atração? E por que as pessoas mais bem-sucedidas relatam usar da prática sexual como a principal ferramenta para manifestar desejos? E o mais importante, como você pode fazer o mesmo? Embora esse assunto possa parecer estranho à primeira vista, esse é um dos maiores segredos da humanidade. Mas embora oculto, diversas religiões e civilizações nos deixaram ensinamentos sobre esse mistério. E até mesmo grandes gênios como Nikola Tesla praticava esse segredo. Ele sabia que a energia sexual, quando transmutada, tem o poder de aumentar a inteligência, aguçar a intuição e desencadear um despertar espiritual. Portanto, nesse vídeo, você vai descobrir exatamente como essa técnica funciona, para que você hoje mesmo possa despertar da força mais poderosa que habita no seu corpo e direcioná-la para atrair verdadeiros milagres para a sua vida. Como, por exemplo, o que aconteceu com um grande empresário aqui do Brasil, que relatou que durante anos lutava para sua vida dar certo. Mas por mais que tentasse, as coisas nunca iam para frente. Era como se a sorte nunca tivesse ao seu lado. Quando não era problema financeiro, era emocional. Quando não era emocional, era de saúde. E a sua vida só foi para frente quando justamente ele percebeu que a energia mais poderosa que habita no seu corpo estava sendo mal usada. Isso porque, se você quer manifestar algo, seja prosperidade, bons relacionamentos, metas, saúde ou espiritualidade, precisa entender que a lei da atração vai muito além de só pensar positivo e esperar que o universo te entregue tudo de bandeja. No livro Como se tornar sobrenatural, o Dr. Joe Dispenza reforça a ideia que para mudar a nossa realidade, o nosso corpo precisa estar biologicamente preparado para viver essa nova realidade antes mesmo dela existir. O cérebro e o sistema nervoso precisam ser programados para sentir como se a experiência já estivesse acontecendo. Ele explica que o nosso corpo não sabe diferenciar uma experiência real de uma intensamente imaginada. Então, se você se coloca em um estado emocional profundo e consegue gerar sensações biológicas correspondentes, o seu corpo começa a reagir como se já estivesse vivendo aquela realidade. E isso altera o seu campo eletromagnético, seus neurotransmissores e até a sua expressão genética, sintonizando a sua vibração e sua biologia com a realidade que você deseja manifestar. E é justamente esse entendimento que é a base da técnica, que foi ocultada por séculos em ordens iniciáticas e textos ocultistas. Afinal, em um mundo feito de pessoas egoístas, quem domina um conhecimento tão poderoso quanto esse não quer que todo mundo se dê bem. Porém, nesse vídeo, ela vai ser revelada para você. Portanto, dentre esses textos secretos que foram ocultados, encontramos a história de Artemius, um jovem monge que vivia em uma isolada vila da Espanha no século XV e que foi prova viva dos milagres que a energia sexual pode fazer em nossas vidas. Embora externamente fosse um exemplo de disciplina, internamente as pessoas contavam que ele era frequentemente assombrado por desejos sexuais, que a sua igreja consideravam abomináveis. Ao se confessar com o padre, Artemius apenas ouvia que deveria duramente se castigar por estar tendo aquelas vontades. Mas nada disso funcionava. Desde jovem, Artemius carregava uma energia descontrolada dentro de si. Ele tentava sufocar esse impulso com orações, jejuns e penitências, mas quanto mais ele reprimia, mais aquilo crescia como um balão prestes a explodir. Quando ele finalmente conseguia conter essa energia por semanas, ou até mesmo por meses, o seu corpo reagia. Ele ficava ansioso, sem foco e agressivo, e uma angústia tomava conta da sua alma. Mas já quando, acreditando que
que estava caindo em pecado extravasava essa energia de forma descontrolada, o efeito era ainda pior. Sentia-se vazio, exausto, deprimido, como se tivesse perdido sua força vital. O seu olhar perdia o brilho e o seu magnetismo desaparecia. Artemius vivia em um grande dilema sem saber o que fazer. Até que um certo dia, em uma das feiras da vila, Artemius encontrou uma misteriosa mulher chamada de Selene. Ela era diferente de qualquer pessoa que ele já havia conhecido. Seus olhos pareciam enxergar através dele, e a sua presença o fazia questionar tudo o que acreditava. Selene, que se apresentava como uma curandeira vinda de terras distantes, parecia saber dos tormentos de Artemius sem que ele dissesse uma palavra sequer. Então, durante uma conversa ao anoitecer, ela falou algo que despertou a sua curiosidade. O que você sente não é pecado, Artemius, é poder. A energia que você carrega é uma dádiva, mas está sendo reprimida e desperdiçada. Se quiser entender o seu verdadeiro poder, venha comigo ao Egito. Naquele momento, Artemius recusou. Como poderia abandonar o mosteiro e a sua vida dedicada à oração? Mas a proposta de Selene o consumia. Ele sentia que aquela mulher carregava respostas para as perguntas que ele sempre teve medo de fazer. Então, após semanas de tormento interno, Artemius finalmente aceitou o convite. Ele deixou o mosteiro na calada da noite e embarcou em uma longa jornada ao lado de Selene. Quando chegaram ao Egito, ela o levou até um templo escondido no deserto, onde ele foi iniciado nos mistérios da energia sexual. Nesse ritual, o círculo ritualístico era composto por 12 iniciados, um número considerado ideal, pois simbolizava a totalidade do zodíaco, com cada iniciado representando um dos signos do zodíaco ao redor do grande sacerdote. Esse é o mesmo princípio que influenciou culturas como a celta, romana, africana e até mesmo as bruxas. As celebrações desse ritual egípcio era Hieros Gamos, ou seja, o casamento sagrado entre as duas energias masculinas e femininas, simbolizando a união do céu e da terra, do sol e da lua, do espírito e da matéria. Nesse ritual havia um sumo sacerdote que coordenava todo o ritual, porém não participava do sexo ritualístico, que geralmente acontecia entre 6 casais, totalizando 13 pessoas. Esses casais eram geralmente, mas não obrigatoriamente, casados, e assumiam suas posições no círculo formando o hexagrama, com o sacerdote ao centro. Esses rituais poderiam ser realizados em um templo ou, em alguns casos, até mesmo dentro de pirâmides, que estavam ajustadas para as frequências que eles desejavam ampliar para o restante da população ou do planeta. Sim, a energia gerada ali era tão forte que ela poderia ser canalizada para todo o planeta. É importante ressaltar que nesses rituais, cada integrante fazia sexo apenas com a sua parceira, e era comum o uso de máscaras com cabeças de animais, representando os aspectos do deus que estava sendo reverenciado naquele ritual, o que mais tarde, surpreendentemente, deu origem ao baile de máscaras e posteriormente até mesmo aos bailes de carnaval. Durante o ritual, Artemius relata que experimentou uma força que jamais imaginou ser possível sentir. Era como se algo dentro da sua alma fosse finalmente destravado. Seu corpo ficou leve, a sua mente em paz, e uma sensação de clareza tomou conta do seu ser. Ele estava conectado à abundância infinita do Deus Pai, e como merecedor de ser o seu filho, ele agora era um canal direto para a criação e manifestação.
Meses depois, Artemius retornou à sua vila, mas encontrou um cenário devastador. Uma praga havia se espalhado, deixando as pessoas doentes e as plantações murchas. Ele sabia que precisava agir, mas não possuía recursos ou medicamentos para curar os enfermos. Foi então que ele se lembrou dos ensinamentos que ele recebeu no Egito. Então, todas as noites, ele entrava em seu pequeno quarto e sozinho canalizava sua energia sexual, visualizando a cura daquelas pessoas e a volta da prosperidade da vila. A prática parecia insana aos olhos de quem não entendia os mistérios, mas os resultados eram inegáveis. Em poucos dias, as pessoas começaram a se recuperar. As plantações voltaram a florescer e a vila inteira experimentou uma prosperidade sem precedentes. Nos anos que se seguiram, Artemius se tornou uma figura venerada, ganhando até mesmo um importante cargo na corte do rei. E as pessoas costumavam associá-lo como o homem mais magnético que já haviam conhecido. Porém, ele sabia que o seu tempo na Terra era limitado. Então, antes de morrer, ele reuniu tudo aquilo que havia aprendido em manuscritos, o que eventualmente foi escondido em ordens ocultistas para não cair nas mãos da igreja. E hoje, esse relato, tirando as partes censuradas, está chegando abertamente para você. Portanto, assim como Artemius, o que você faria se soubesse que esse mesmo poder está dentro de você? Já pensou nas mudanças que você poderia criar? As coisas que poderia atrair? Bom, pois aqui vai então o passo a passo para você realizar a transmutação da energia mais poderosa que há em seu corpo para atrair o que você deseja. Primeiro, crie um sigilo. Os sigilos desempenham um papel fundamental na magia sexual, porque funcionam como poderosos veículos para direcionar a energia gerada durante práticas que envolvem a energia sexual. Mas antes de falar sobre a importância deles, é preciso entender o que são sigilos. Simplificando, um sigilo é um símbolo criado a partir de um desejo ou uma intenção específica, geralmente desenhado de maneira personalizada para representar o objetivo que se deseja alcançar. Ele serve como uma chave energética que conecta sua intenção ao universo. Agora, por que os sigilos são tão importantes na magia sexual? Primeiro, foco e direcionamento da energia. Durante práticas de magia sexual, há uma quantidade imensa de energia sendo gerada. E a sexualidade não é apenas um ato físico, é uma explosão energética capaz de manifestar intenções profundas. No entanto, sem um direcionamento claro, essa energia pode se dissipar ou não atingir o objetivo desejado. O sigilo age então como um imã energético, concentrando essa força e canalizando-a para o seu propósito específico. Segundo, acesso ao inconsciente. A magia sexual opera em um nível profundo do subconsciente, que é acessado diretamente em estados alterados de consciência, como os atingidos no clímax. O sigilo, por ser um símbolo abstrato, fala diretamente à mente inconsciente, comunicando o desejo de forma clara, sem interferências do pensamento lógico ou do ceticismo. É como plantar uma semente energética no solo fértil do seu inconsciente. Carl Jung, por exemplo, falava sobre a sublimação da libido, afirmando que essa energia, quando canalizada corretamente, poderia impulsionar na expressão artística, o autoconhecimento e principalmente o despertar espiritual. Terceiro, a amplificação do desejo. A energia sexual é a energia mais intensa que um ser humano pode gerar. E quando combinada com o sigilo, que carrega uma intenção muito bem definida, cria-se um ciclo de amplificação energética, fazendo com que no auge do clímax, a mente e o corpo fiquem totalmente alinhados. Assim, o sigilo pode explodir no plano astral, acelerando a manifestação da intenção. Quarto,
Ritualização do desejo. Criar um sigilo torna a prática de magia sexual mais ritualística e significativa. Ao invés de simplesmente liberar energia sem um propósito claro, você ritualiza o momento, transformando em algo sagrado. Bom, agora que já entendeu o que são e a importância dos sigilos, vamos dar início à prática. Primeiro passo: defina o objetivo. Esse seu objetivo pode ser mais dinheiro, mais espiritualidade, um sonho material ou qualquer outra coisa. Mas tenha preferência por ter objetivos específicos. Então, ao invés de, por exemplo, mais dinheiro na conta, você pode trocar isso por manifestar uma quantia de, por exemplo, 50 mil reais. Quanto mais claro e mensurável for o seu objetivo, mais fácil será direcionar a energia para ele. Segundo passo: visualização durante o ato. Durante o ato, sozinho ou acompanhado, você irá imaginar você realizando o seu objetivo como se ele já estivesse acontecendo no momento presente. Então, se o seu objetivo é, por exemplo, comprar uma casa dos sonhos, durante o ato você irá imaginar você já morando nela e diversas outras situações que vai da sua criatividade para estar colocando aquele objetivo como realidade. Se o principal foco da lei da atração é gerar alta vibração de sentimentos para sintonizar com a realidade que você deseja, durante o ato você estará canalizando toda essa alta vibração do prazer para o seu objetivo. Pois, como você bem já sabe, o que faz a manifestação acontecer não é o pensamento, mas a frequência vibracional que você emite. Pense como se fosse uma estação de rádio. Você só consegue sintonizar uma frequência se estiver ajustado à mesma onda. Da mesma forma que para atrair algo para sua vida, você precisa vibrar na mesma frequência daquilo que você deseja manifestar. Essa parte da técnica costuma ser bastante difícil nas primeiras vezes, pois a sua mente, durante anos, já está condicionada para, nesses momentos, estar pensando apenas em situações sexuais. Mas, com o tempo, você irá ganhando força e direcionando sua energia sexual para propósitos realmente importantes para você. Terceiro passo: regulação orgástica. Quando já estiver perto do clímax, você irá parar, respirar e limpar a mente. E continuar imaginando o seu objetivo como se já fosse realidade. Faça esse processo pelo menos 6 vezes. Quanto mais tempo você conseguir, mais você estará elevando a sua vibração emocional através do maior estímulo sensorial do seu corpo. Quarto passo: quando você estiver quase no ápice do momento, é a hora que os sigilos vão entrar em ação. Não escolha sigilos que já existem, eles precisam ser algo criado por você, como uma assinatura, um símbolo pessoal ou algo que for mais fácil de você visualizar. Depois de criar o sigilo, agora vem a parte mais importante. Você irá associá-lo com as visualizações que você estava imaginando durante o ato. Você pode ou imaginar um do lado do outro, ou imaginar o sigilo por cima do seu objetivo. O importante é criar essa associação. Quinto passo: liberação da energia. Durante o momento do clímax, você irá transferir toda a sua imaginação da sua intenção agora somente para o sigilo. Ou seja, no momento do clímax, o sigilo deve ser a única coisa que deve estar sendo visualizada na sua mente. Isso fará com que toda a sua energia vá para esse sigilo. E o que você pode fazer para sempre ativá-lo é, toda vez que você for ter o ato, sozinho ou acompanhado, você pensar novamente no sigilo. Se você preferir, você pode desenhar esse sigilo em alguma folha de papel e guardá-lo em algum lugar da sua casa. Portanto, fazendo esses 5 passos, a sua vida irá mudar completamente. Você irá se surpreender com
com a força que estará sendo usada para atrair seus sonhos, metas e objetivos. É como se você tivesse acabado de criar um gigantesco imã que está atraindo a realidade que você deseja. Lembrando que isso é só a ponta do iceberg. Existem diversas outras técnicas e rituais secretos, como por exemplo os poderosos rituais egípcios que foram realizados por Artemios, ou os rituais sexuais secretos das bruxas que escandalizaram tanto a igreja da época, ou até mesmo as secretas práticas tântricas. Então, realmente, para o seu entendimento desse vídeo estar completo, a solução que eu encontrei foi tudo que eu não pude mostrar abertamente por aqui. Está no e-book O Caminho Secreto para Deus, aqui embaixo do vídeo. É um material que vai transformar completamente a sua vida por um valor simbólico, que é menos de 1% do valor que eu gastei para aprendê-los ao longo de todos esses anos. E para quem quiser continuar maratonando vídeos assim como esse, eu te recomendo assistir agora a esse vídeo aqui. Muito obrigado e até a próxima.